Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a minha, a nossa, a sua vida de uma forma abundante e poderosa. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma situação com você, nesse canal de bênção, a Palavra Vida, o Evangelho sem fantasia, a verdade como tem que ser dita. Bom, vamos lá. Eu queria hoje, rapidamente, sem muitas delongas, ir direto para o ponto de partida, para o assunto que me inspirou hoje a dialogar com você, meus fiéis, amigos, irmãos em Cristo e também seguidores do canal. Quando a gente lê aquele texto para eu poder vir com uma introdutória bíblica, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você vê que esse "e" colocado nesse texto, seguir a paz com todos e a santificação. Ele não está dizendo aqui que a santificação vai trazer a paz com todos, mas quem vive em paz consegue alcançar a santificação. É uma coisa muito simples, de se interpretar. Seguir a paz com todos e a santificação. A paz não vem a custo da santificação. A santificação é um procedimento que a gente tem que buscar, e ela fala de algo espiritual, fala de algo pessoal com Deus. Santificação é algo pessoal. Santificação é algo que você particularmente tem que ter, que é separação. Santificar-se é estar separado, é ser separado por algo, para algo, por alguém, por uma causa. É ser separado ao ponto de estar a qualquer momento pronto para servir a causa, pessoa, filosofia, ideologia, princípios e valores a qual você se separa. A santificação é uma separação que vai te dar mais intimidade, comunhão, conhecimento da causa que você se separa por ela, a causa bíblica. Para eu chegar onde eu quero, olha só aonde eu vou chegar com essa introdutória bíblica. A santificação, ela é um procedimento pessoal, ímpar, até buscamos coletivamente, mas ela fala de intimidade entre o servo, o filho e um Deus poderoso, em uma história, uma mensagem da cruz poderosa. A santificação, ela tem que ser algo pessoal, mas não há como eu buscar tal santificação se eu não estiver bem com todos. Por isso que é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu tenho uma Bíblia judaica, tá vendo? Uma Bíblia judaica, muito boa essa Bíblia, te aconselho ter. Vou te mostrar aqui, para você ver. Olha só que Bíblia, ó. Vendo aí? Espetacular essa Bíblia. Ela é para comparar textos. Tem também uma outra Bíblia do Novo Testamento também, tem Bíblia de Jerusalém, tem várias Bíblias que eu comparo versões para poder me ajudar a entender mais. Se eu ler esse versículo nesse contexto judaico-messiânico, eu vou ler ele assim, olha só que interessante. 12, 14. Esforcem-se pela manutenção da paz com todos e pela santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Esforcem-se pela manutenção da paz. Aqui está escrito: esforcem-se pela manutenção da shalom com todos, da paz de Deus, da paz divina, tá vendo? E pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, não verá Adonai. Bom, vamos lá. Esforce-se pela manutenção da shalom. Quando a gente fala shalom Adonai, que a paz de Deus esteja convosco. Shalom Adonai. Então a paz
de Deus tem que estar em nós, porque eu não posso buscar uma santidade com um Deus de paz se eu não tenho paz com as pessoas. E se eu for entrar nesse mérito, nosso Deus, vai doer uma barbaridade. Então eu não vou entrar nesse mérito na profundidade. Estou fazendo uma panorâmica bíblica para comentar com vocês a respeito de um assunto que eu já tenho observado, tenho visto, tenho ouvido, tenho assistido, e em alguns casos tenho até participado pessoalmente, de forma direta e também de forma indireta, de crianças, olha só onde eu vou entrar, compulsivamente viciadas, necessitadas das coisas ligadas à tecnologia, à informática, às redes sociais, ao que o mundo virtual, ao que o mundo da internet, world, se conecta. E vemos crianças já compulsivamente dependentes disso. Quando tira isso, eu já vi coisas absurdas. Já orei, participei, já ajudei pessoalmente, diretamente e tudo. Por que eu estou falando isso, uma coisa com outra? Porque a manutenção da Shalom, a manutenção da paz, é conquistar uma paz que veio como modelo e exemplo na pessoa de Jesus Cristo, que lidou com 12 homens por 3 anos e conviveu com eles pacificamente, independente do caráter de cada um, independente da personalidade e de alguns contextos. Tínhamos um Judas Iscariote com um valor, com uma visão, com um princípio que realmente era bastante contrário à de Jesus Cristo. Temos um Pedro que era o oposto de Jesus, que andava com ele. Temos um João, o apóstolo do amor, que entendia na essência as mensagens de Jesus, e ele então ganhou, o codinome de o apóstolo do amor. E temos os demais discípulos, cada um tem sua característica, todos eram 12 caráteres, 12 características, 12 personalidades totalmente diferentes e opostas, e Jesus lidou com todos de uma forma igual, porque Jesus tinha paz com todos, e ele então tinha uma intimidade com o Pai, uma santificação, uma separação, até porque a paz com todos, manter aqui, está falando aqui, nesse livro que eu li, de Hebreus, nessa versão judaica, a manutenção da Shalom, da paz que Deus nos concedeu pela cruz. Porque este livro que estou lendo aqui é a carta aos Hebreus, aos judeus messiânicos. Tá vendo? Você vai ler aqui aos judeus messiânicos, os Hebreus. Olha, vamos cuidar da manutenção, da paz que Deus promoveu entre nós, para que consigamos então ter uma busca de santificação, de comunhão maior, de intimidade, de imersão, de mergulho profundo no relacionamento com Deus através do seu Espírito que nos foi dado pela cruz. Uns acham isso ridículo, outros acham isso bobeira, eu acho isso profundo. A cruz, ela fala do relacionamento vertical para que haja um relacionamento horizontal. Vamos lá. Jesus relacionou-se com os 2 ladrões da cruz e com quem estava próximo da cruz, João e Maria, e perdoou todos os ouvintes que assistiam ali. E depois ele expressa o relacionamento com Deus no final. Se você ver as 7 frases da cruz. As primeiras frases ele vai falar de âmbito ali, ele observa ali, fala ali, perdoa eles e tal. Enfim, um contexto de amizade, de relacionamento. E esse relacionamento, ele consiste em falar, conversar, interagir, ensinar, ser exemplo, ser modelo, influenciar, conquistar, ganhar. O relacionamento, ele é fonte de tudo, quer amor, quer ódio, quer paz, quer guerra, quer empatia ou quer antipatia. O relacionamento, ele é o fruto que gera todos os conceitos de amizade e inimizade do dia a dia da gente. Então é importante. E existe o relacionamento fragmentado, ou eu vou falar do relacionamento familiar, do relacionamento espiritual, do relacionamento na igreja, do relacionamento na faculdade, do relacionamento na rua que você mora, do relacionamento no bairro,
do relacionamento político. Há muitos tipos de relacionamentos que há discórdias, que há união, que há separação, que há unidade, que as pessoas são separadas, desunidas. Então, tudo isso. E a família é o principal ponto de partida inicial para o relacionamento ser, então, uma continuidade na sociedade. A família que se relaciona bem, continuamente ela vai se relacionar bem na sociedade, em todos os segmentos. Quando a igreja, quando a política, quando o Estado, quando o município, em seus trabalhos, né, sociais, na área de ação social, na área de pedagogia, na área de lidar com as pessoas carentes, de ensino, de educação, tem que criar um meio de relacionamento para que isso dê certo. Mas quando se investe em família, você investe automaticamente em tudo. Porque o caos que está as escolas hoje é a extensão do mau relacionamento familiar. Tem mães que só mantêm, tem pais que só mantêm filhos nas escolas porque tem benefício. Senão não manteria. Estaria fora. Porque se tiver outra fonte de renda confiável, certa, não se importa se o filho estuda ou não estuda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o relacionamento dentro de uma igreja, quando o pastor investe nas famílias, o pastor então vai ter mais paz dentro da sua igreja, porque a paz do Shalom, né? O Shalom de Deus, a paz de Deus vai estar reinando. Então, quando a família tem bom relacionamento, tudo tem bom relacionamento. E o que está acontecendo hoje? Os relacionamentos estão sendo destruídos, não há mais tempo. Vários motivos. Tem que trabalhar, tem que estudar. Todos querem uma vida de entretenimento, de lazer, de cultura. Todos querem ter uma vida de excelência profissional, educação, religiosa, ter uma vida social em sua comunidade e ter uma vida familiar. É muita coisa em pouco tempo. Um mundo que exige muito da gente hoje, porque tudo hoje é fonte de consumismo, de comprar, de ter posse, de possuir, capitalismo, consumismo, é isso aí. E aí não há tempo mais, eu vou ter que fazer esse vídeo em 2 vídeos para você entender o que eu quero falar. E eu gosto de explicar as coisas muito bem explicadas. Então, as necessidades desse sistema de governo democrático, que na verdade a democracia ela tem o seu pilar sustentado no consumismo, porque o consumismo faz que se gire o dinheiro e as coisas aconteçam, enriqueçam muitos, mas poucos não conseguem enriquecer, mas é o consumismo, é tudo isso. Você vai ver então que é difícil manter um relacionamento ideal. As famílias modernas estão vivendo um caos de relacionamento, um caos de destruição familiar, de desvalorização dos princípios familiares sobrenatural. Fruto de quê? Fruto de uma sociedade, de um sistema de governo, de um padrão de vida que nos rouba a excelência do tempo que os antigos tinham de relacionar-se. Os antigos que tinham principalmente uma base cristã, bíblica. E o relacionamento ele é muito importante. A figura paterna, a figura materna, a figura das pessoas, dos avós, de alguns tios. Não que a família antiga não tivesse problemas, tinham sim muitos problemas, mas não na dimensão, na gravidade, na profundidade, na largura, na repetição, na continuidade intensa, estressante, contínua que está tendo hoje. Era bem menos. Hoje é um caos, hoje se multiplicou de forma assustadora. Na época havia, mas as famílias más cristãs tinham famílias boas e más, tinha famílias que não eram modelo, tinha famílias que eram modelo, mas era menos comum que se vê hoje, era menos problemático. Eu tenho 54 anos e lembro muito bem da minha infância, dos meus pais, lembro de muitas famílias, de muitas pessoas. Fui criado num bairro à entrada de uma favela, e vi o contraste de 2 e 3 classes que moravam próximos, os pobres miseráveis, os pobres, a classe média, e a gente via tudo isso.
E hoje eu percebo que está o caos. E esse relacionamento familiar, ele é o ponto de partida. Porque uma escola com famílias estruturadas é uma escola melhor, os professores terão mais condições de serem respeitados, de ensinar ainda mais respeito e de dar aula com dignidade sem adoecer. Hoje, de cada 10 professores, depois que eles passaram de 15 anos lecionando, 8 estão com problemas psicológicos acirrados em suas vidas. Outros não chegam a 15 anos e aposentam com laudos psicológicos e psiquiátricos terríveis. Lidar com quem trabalha lidando com o público, seja em repartições públicas, seja em escolas, seja em cursos, seja em pastores, é estressante, porque as pessoas são reflexo do que não tiveram ou do que tiveram errado em suas famílias e tornam-se rebeldes, de dura serviço, de coração obstinado, não aceitando qualquer coisa, se tornam indisciplinados, enfrentam e afrontam lideranças, não têm uma cultura de respeitar os seus mestres, os seus mentores, os seus professores, os seus líderes, aqueles que têm poder de ser influenciadores, positivamente dizendo. E é esse mundo de respeito, mas começa tudo dentro do lar. Os pais hoje querem que a escola faça o que os pais têm que fazer, quer que a faculdade, quer que a sociedade, quer que as prefeituras, o governo estadual, federal, faça o que o pai e a mãe têm que fazer. Contrapartida, por falta de política familiar decente, deixou-se as famílias se desalimentarem em uma condição miserável e chegou onde chegou. E hoje nós vemos nas escolas, na sociedade, nas favelas, nos bairros ricos, nos bairros pobres, de classe média, vemos o reflexo de pessoas que vieram de lares sem família, porque tem lar. Lar é o lugar que você mora, mas pode ser um lar de ambiente familiar ou não. Pode ser um lar que é um campo de batalha, um campo de guerra ou não. E vemos então crianças que crescem sem essa estrutura, estão adolescentes sem essa estrutura, crescem perturbadamente, emocionalmente, psicologicamente desestruturadas, engravidam, fazem filhos, não têm estrutura para tal e dão continuidade a esse legado maldito de família sem estrutura. E aí vai entrar no assunto que eu quero, a dependência do mundo virtual, da internet, das redes sociais, dos aplicativos de relacionamento, em todos os aspectos de relacionamento. Esse mundo aberto e sombrio, desconhecido, porque pela rede social eu posso montar todo um aparato e ser quem eu quiser, e posso usar da malícia para influenciar negativamente as pessoas com uma filosofia errônea que eu tenho de vida e quero que pessoas sejam contaminadas por isso. A rede social é um perigo, ela está ceifando vidas, ideologias, ceifando caráter, é um vampiro do caráter. As redes sociais, a internet, se não tiver o discernimento e um aprendizado correto do que é certo, do que é errado, dos conceitos morais, ele é um vampiro virtual que suga o nosso caráter, a nossa personalidade e constrói em nós caráteres e personalidade aleatórios que vão ser constituídos conforme situações. É isso que estamos vivendo. Pessoas que vivem aleatoriamente situações de caráter, de personalidade, conforme o andar da carruagem, conforme o vento que está soprando, conforme a maré que está vindo, conforme a multidão que diz que é bom, que é errado. Elas seguem tudo isso. Porque não tem mais em si. Começou na família, o professor não tem essa incumbência de educar nesse contexto, acaba sobrecarregando os professores, os mestres, que acabam também não ensinando mais com excelência. E aí as redes sociais, que ensinam a matar, destruir, invadir, dar tiro, cortar a cabeça, furar, ensinam todo tipo de atrocidade, todo tipo de coisa negativa e ruim. Não que não tenha coisas boas, tem coisas boas, mas infelizmente é mais fácil encontrar as coisas más do que as boas, é mais fácil ter acesso ao ruim, ao não politicamente correto, ecologicamente correto, espiritualmente correto, familiarmente correto, mas é mais fácil ter acesso às portas no contexto das trevas, no contexto de coisas mais e boas, né? Dentro dessa analogia de luz ser esperança e trevas ser coisa ruim, né?
E aí vai entrar nesse problema de crianças que eu já vi espancando, batendo, adolescentes que batem no pai e na mãe, jovens terem que entrar em tratamento psicológico, psiquiátrico, porque foram privados por um momento do celular, do notebook, da internet, das redes sociais, ficam loucos, tem que tomar remédios para dormir, relaxantes, sedantes, né? Coisa que deixa a pessoa sedada, porque senão elas morrem desesperadas, ficam em desesperos, são violentas. São as mesmas reações de uma pessoa com crise de abstinência devido ao vício da cocaína, do crack e do álcool. Uma loucura, uma compulsividade louca, desenfreada e incontrolável. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso. É um assunto que está preocupando e eu quero que você participe desse assunto comigo, nessa série de vídeos sobre isso, para você ver o quanto que isso está matando, destruindo, afastando, está desmoralizando, desmantelando a sociedade, independente da fé, mas isso está sendo um perigo. E eu, como pastor, como um aconselhador, como um mentor, como um influenciador, que lido com multidões de pessoas, não só no Brasil, mas em todo o Brasil e outros lugares do planeta, pessoas que conversam, pedem oração, pedem conselho, está destrutivo e as famílias têm que acordar em nome de Jesus Cristo. Vou parar por aqui. Tem mais, sexta-feira. Deus abençoe, a paz. Oremos sempre uns pelos outros e que Deus te dê vitória. Amém.